paz A do paz do Senhor, meus Senhor, meus queridos queridos amados irmãos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, é com muita é com muita alegria, alegria, com com muita muita satisfação satisfação que que nós nos nós nos encontramos encontramos em mais em esta mais manhã esta de manhã de domingo. domingo. Hoje estamos Hoje aqui estamos para aqui para ministrar mais uma ministrar mais aula da uma Escola aula da Bíblica Escola Bíblica Dominical Dominical deste deste trimestre, trimestre, em em que temos que temos uma uma vista vista de de apologia apologética ou de ou defesa defesa da fé da cristã, fé cristã, combatendo as combatendo as antigas antigas heresias que heresias se que se apresentam apresentam com com nova nova aparência. aparência. E hoje, Hoje, especificamente, nós especificamente, nós estudaremos a estudaremos a lição lição de número de número 3. 6. Essa escola Essa bíblica escola ela tem bíblica por ela tem por direção do direção nosso do pastor nosso pastor presidente, presidente, pastor pastor Isaac Isaac Valadares. Valadares, E eu vos eu ministro ministro neste neste dia, dia, desta lição de número 3, assim como outros irmãos têm têm ministrado em ministrado. outros dias, lições enriquecedoras. Então, antes de nós darmos início nessa aula, eu queria te convidar para fazermos uma oração pedindo que o Espírito Santo ilumine nossa mente, que nós aprendamos da palavra de Deus e que cresçamos através deste conhecimento aqui compartilhado. Querido Deus e eterno Pai, nós elevamos as nossas vozes a Ti, ao Teu trono, pedindo que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito Santo, que nós possamos aprender a Tua palavra, que nós possamos crescer em conhecimento, que o Senhor desperte em cada um de nós o desejo de aprender, o desejo de ouvir, o desejo de buscar pela verdade divina. Ó Deus, abençoe cada um dos ouvintes da Tua palavra nesta manhã. Que a Tua palavra ilumine, transborde, transforme cada um dos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos dar início a essa lição que traz por título hoje a encarnação do Verbo. Nós já estudamos na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na lição de número 2, somos cristãos. E agora a gente entra na parte cristológica da defesa da nossa fé, onde nós falaremos hoje sobre a encarnação do Verbo. No próximo domingo, sobre Deus é triuno. Depois, Jesus é Deus. O Filho é igual com o Pai. As naturezas humana e divina de Jesus. E outras lições que virão depois. Então é importante que nós saibamos a didática do escritor dessa lição, como nós aprendemos na primeira lição. O objetivo principal dele não é tratar ou explicar profundamente as heresias, mas apontar os ensinos dos hereges e mostrar biblicamente a defesa dos pontos que a palavra de Deus nos ensina e que nós devemos ter como bases e pilares ou doutrinas da nossa fé. Então, para iniciarmos o texto áureo da nossa lição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática que diz respeito ao que nós podemos trazer de prática para a nossa vida em cima deste tema é: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. E é exatamente isso que nós veremos nesta manhã. A leitura bíblica em classe, ela se encontra nos textos de 1
1 de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, capítulo 4, versículos 1 ao 3, e a segunda carta de João, capítulo único, versículo 7. Leremos. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 de João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Os objetivos da nossa lição nesta manhã são os seguintes. Primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E em terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. A lição, meus queridos, nesta manhã, tem a finalidade de apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. E por que há esta necessidade? Porque desde o início da igreja, bem nos primórdios, lá no primeiro século, lá no segundo século, já havia um desvio dessa verdade. Já haviam grupos que tentavam negar a deidade absoluta de Jesus, ou também a sua humanidade absoluta. Então, esses grupos desconstruíam ou tentavam desconstruir o testemunho e a verdade apostólica a respeito de Jesus. E por mais absurdo que possa parecer para você cristão ouvir a respeito das teorias ou das crenças que foram levantadas, essas crenças arrastavam muitos que acreditavam nelas. E a relevância de falar sobre elas hoje se dá pelo fato de que elas se reapresentam com o passar do tempo, vestidas de uma outra forma, mas com as mesmas bases de desvio doutrinário. Então, o objetivo da nossa lição é dar a você respaldo bíblico para refutar qualquer ideia, qualquer projeção que fuja daquilo que a palavra de Deus ensina. E normalmente essas heresias, estes desvios doutrinários, eles vêm sutilmente, eles vêm vestidos em boa parte com verdades, mas trazem no seu interior mentiras que ficam evidentes quando analisadas à luz das Escrituras.
Nós vamos começar aqui a apologética, então, cristológica, com esse tema, a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, ele se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Eu quero, nessa lição, me aproveitar de alguns textos complementares para enfatizar ou dar mais autoridade ao que vamos ministrar hoje. O texto que eu vou usar é da leitura complementar escrita pelo pastor Ezequias Soares a respeito da encarnação do Verbo. O início da introdução, só para complementarmos essa introdução e agregarmos aí ao conteúdo da revista. Ele diz assim: o Senhor Jesus perguntou certa vez: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ninguém acertou a resposta. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Isso está escrito em Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14. Somente Pedro acertou, mas Jesus esclareceu que isso só foi possível em virtude da revelação de Deus. E isto mostra que ninguém pode conhecer a Jesus se não for pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Foi então, em torno da cristologia, que muitos manifestaram sua opinião durante o longo período da história do cristianismo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, houve tentativa de respostas para essa pergunta. Porém, muitos tropeçaram, porque se abeberaram em fontes erradas e estribaram-se em métodos inadequados. Essa busca resultou em grupos religiosos isolados e seus líderes tornaram-se os grandes heresiarcas do passado. Porém, o Espírito Santo já tinha falado de antemão pelo ministério do apóstolo Paulo sobre os pregadores de um Jesus estranho aos evangelhos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, vejamos o que escreve o apóstolo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O motivo, quando nós analisamos o Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, João, as suas epístolas, nós podemos ver que os apóstolos já iniciam combatendo heresias e desvios doutrinários que ocorreram logo na origem, enquanto a igreja ainda engatinhava. E tudo isso ocorre muito em razão de que a mente humana ela é extremamente fértil. E como nós lemos na palavra, a única maneira de nós termos entendimento de que Deus se fez carne, como o apóstolo João escreve no Evangelho, a respeito, no Evangelho de Jesus. O Verbo se fez carne. Nós só podemos entender isso. Deus se fez homem, veio através de um nascimento sobrenatural, onde uma virgem gerou um menino. Esse menino cresceu, este menino cumpriu seu ministério como homem, exerceu um papel
que mudou e transformou o mundo. Depois ele foi morto, seu corpo foi erguido na cruz, ele expirou, seu corpo foi retirado e colocado num túmulo novo. A pedra do túmulo foi removida ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Acreditar em todo esse contexto, para acreditar em todo esse contexto, é necessário fé. E é por isso que quem crê que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, quem crer nisso é salvo. Porque para crer nisso é necessário que o Espírito Santo nos revele. E os homens que não têm essa revelação, eles necessitam de encontrar uma razão, uma lógica, um raciocínio lógico para defender as suas teorias. E daí começam a surgir as heresias. E muitas delas, no início da fé cristã, quando a igreja ainda engatinhava ou começava a crescer e se desenvolver, elas diziam a respeito de teorias a respeito de Jesus, como não nascendo através de uma virgem, ou então de que o Espírito Santo se apossou de Jesus somente no batismo e depois saiu dele na crucificação. Então, de que Jesus não morreu na cruz do Calvário, mas que Simão Cirineu, quando ele está ao lado de Jesus e ele o ajuda a carregar a sua cruz, Simão Cirineu transfigurou-se em Jesus e Simão Cirineu foi crucificado. Quem morreu na cruz foi Simão e não foi Jesus. Muitas teorias e muitas ideias de mentes férteis levaram muitas pessoas ao engano. E por isso, porque as pessoas cegas de entendimento acabam caindo nessas ideias absurdas, é necessário que nós repassemos, vez por outra, as razões do que nós cremos com a base na palavra de Deus. Esse é o motivo dessa lição, para que a gente não caia nessas heresias que vêm hoje disfarçada de outras formas, sutis, mas que levam as pessoas ao engano. Vamos falar aqui no primeiro tópico sobre o docetismo. A palavra-chave da nossa lição é exatamente essa. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. Imagina-se, irmãos, quanto que não se falou no início da era cristã a respeito do homem de Nazaré. Ele talvez era o assunto principal por muitos, continua sendo até hoje, talvez no mundo, um dos nomes mais falados e conhecidos, mas para aqueles que andaram com ele, ou nasceram, ou conviveram nos séculos, ou nas décadas, ou nos anos posteriores à sua morte, talvez isso, muito próximo da sua morte ali, causasse uma certa dúvida em alguns a respeito dos milagres que ele realizou, ou da forma milagrosa que ele ressuscitou. Isso poderia parecer estranho para aqueles que não creram, que o Espírito Santo não revelou, porque não creram. Então, uma das doutrinas, ou um dos erros, foi o docetismo. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. E aí, dessa teoria, há ramificações diversas a respeito da forma como Deus tomou Jesus para operar milagres e maravilhas, a forma como ele nasceu, enfim, derivam várias ramificações. Mas o fato é que esse pensamento, essa doutrina, nega que Jesus tenha
vindo à Terra como homem. E nós refutamos, obviamente, essa doutrina quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu João. E João parece o fazer, já que o seu evangelho foi o último dos evangelhos escritos, e o que sabemos, segundo os historiadores, é que quando João o escreve, estas doutrinas já começavam a ser disseminadas. Então, João, diferente dos 3 primeiros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, que tratam mais das obras de Jesus, o evangelho de João e os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, falam sobre a humanidade de Jesus, dão as suas raízes, né, históricas. E o evangelho de João nos mostra a sua divindade, mas também nos mostra a sua humanidade. E nós vemos no primeiro capítulo de João, no primeiro versículo, ele trazendo dessa forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois nós vemos no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele deixa muito claro, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele fala sobre a presença de Jesus em carne. E em outros textos ele também fala a respeito disso. Nas suas epístolas, João também enfatiza isso. Em algumas oportunidades ele fala a respeito disso, de Jesus como carne. E quem não crer assim, então é um anticristo. Vamos ver o que os docetas ensinavam a respeito de Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, por exemplo, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos também, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Todos esses relatos que estão nos capítulos 1 e 2 de Lucas demonstram a realidade de um Jesus histórico. E, naturalmente, muitos homens, até para se defender de teorias, estudaram a esse respeito sobre o Jesus histórico. E há livros, e não são poucos, que falam a respeito do Jesus histórico. E também livros ou relatos de historiadores desde o primeiro século, historiadores contemporâneos ou logo ou posteriores a Jesus, que relataram a respeito de Jesus. Então, há evidências históricas a respeito de Jesus como homem. E nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus, através do relato dos evangelhos, e há também defesas a respeito do conteúdo dos evangélicos, feito por estudiosos, e nós que cremos na palavra de Deus não temos dúvida disso, mas para quem não crê, há defesas históricas, arqueológicas a respeito do conteúdo e dos escritores dos evangelhos. Então, elas defendem com ênfase um Jesus que esteve presente, principalmente quando diz respeito ao seu ministério, um Jesus que chorou, um Jesus que teve fome, um Jesus que teve sede, um Jesus que teve sono, um Jesus que teve cansaço, um Jesus que teve angústia, por exemplo, no Getsêmani, um Jesus que sentiu dor e expirou e morreu na cruz do Calvário. Os evangelhos deixam isso muito claro.
Mas eu trouxe aqui também, se você quiser, de alguma forma, ampliar o seu conhecimento e trazer um pouquinho mais de base, tem um livro, muito bom, por sinal, há até um filme a respeito desse livro, do escritor Lee Strobel. Esse livro chama-se Em Defesa de Cristo. Lee Strobel era um jornalista ateu que resolveu investigar a respeito da historicidade de Jesus, da sua vinda ao mundo, da sua existência, da sua morte e da sua ressurreição. E o objetivo do estudo de Lee Strobel era exatamente provar que não havia como ter garantias da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. E ele foi procurar em cada um desses assuntos especialistas que pudessem falar com argumentos sólidos a respeito dos temas que ele foi pesquisar. E durante vários meses, ele passou pesquisando a respeito do Jesus histórico. No final das contas, ele acaba se convertendo ao Evangelho, e ele diz que é necessário ter mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão. E esse livro traz um conteúdo extremamente rico, do ponto de vista racional, humano, a respeito da defesa dos acontecimentos históricos relacionados a Jesus. Um livro muito bom, chama Em Defesa de Cristo. Se você quiser também, tem o filme Em Defesa de Cristo. É um filme muito bom também. Ele é baseado nesse livro. Então, o Jesus histórico que nós vemos é o Jesus que lá em Lucas está relatado que ele crescia quando garoto em graça e em conhecimento. Era um Jesus que tinha seu corpo físico, que estava presente ali naquela região, naquele período, de forma clara e evidente, e que na sua humanidade ele teve os mesmos sentimentos que nós temos, os mesmos sensores, tato, olfato, audição, paladar, dor, angústia, alegria, enfim, tudo isso Jesus experimentou na sua humanidade. O subtópico 3 é o que os principais docetas diziam a respeito de Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto, por exemplo, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Qual que era a ideia dele? O Espírito se apossou de Jesus quando ele foi batizado, quando João o batiza, quando o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, se apossa de Jesus, cumpre o ministério e abandona Jesus quando ele entrega seu Espírito ao Pai. Parece uma tese muito interessante, mas ela é refutada pela própria palavra de Deus. Então ele ensinava que ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Então ele tinha que negar as profecias de Isaías. Ele, depois de Cerinto foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Depois temos Saturnino, que é o principal representante do gnosticismo sírio. Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Depois veio Marcião, que é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou se ele era de alguma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, inclusive mencionando até mesmo o local, em Belém da Judéia, e também a época, que era o reinado de César Augusto, imperador romano. E a Bíblia também fala do corpo físico de Jesus. Vamos ver o que está escrito em João 2, 21. Mas ele falava do templo, do seu corpo. Então, irmãos, essas heresias,
invenções humanas, ou essas tentativas de racionalizar de acordo com com o seu próprio entendimento, de querer colocar o mistério, aquilo que depende da fé, dentro de uma caixinha lógica e racional, fez com que muitos se desviassem. Olha só, um dos primeiros grupos hereges que surgiram na igreja eram os gnósticos. E daí do gnosticismo derivou-se também o docetismo, faz parte disso também. Mas eles ensinavam, esse era um grande problema para eles acreditarem que Deus se fez homem como carne. Porque o ensino deles era que a carne, a matéria em si, ela é mal. Então, como poderia ser um Deus bom, uma divindade, entrar e possuir a matéria que é má? Então, eles não conseguiam, eles idealizavam que o corpo é a residência do princípio do mal. E que aquilo que nós fazemos com os nossos corpos, pouca diferença faz para as nossas almas. E que é por ocasião da morte que o espírito fica liberto deste princípio do mal. Então, para os gnósticos, qualquer atividade ou coisa que nós façamos, os gnósticos eram liberais. Você pode pecar, você pode se prostituir, qualquer coisa que você faça na matéria não atinge a sua alma. A sua alma está aprisionada neste ambiente mal. Essa é a teoria dos gnósticos. Que essa teoria ou essa tese ainda é vista hoje, no meio dos liberais. Os liberais, inclusive os evangélicos liberais, eles professam praticamente um gnosticismo, um neognosticismo, porque eles têm a ideia de que nós podemos, ou somos livres para determinadas coisas, e inclusive vem com relativizando, né, o pecado ou os erros. Mas nós vemos, e aqui eu quero utilizar-me aqui da enciclopédia do Champlin, só para contextualizarmos aqui a natureza da encarnação de Cristo. Ele participou de nossa natureza por destruir as forças do mal, quando de sua morte. Está lá em Hebreus 2,14. Ele assumiu a nossa natureza para que, por nossa vez, pudéssemos assumir a sua natureza. Filipenses 2,7 e Colossenses 2, 9 e 10. Ele participou da nossa miséria para que pudéssemos participar de sua plenitude. Efésios 1, 23 e 3, 19. Ele andou em nossas trevas para que pudéssemos participar de sua luz. João 1, 9, Colossenses 1, 13. Ele é o caminho, mas também é o pioneiro, o primeiro a andar por esse caminho. Hebreus 5, 9. Ele experimentou nossas fraquezas para que pudéssemos participar de sua vida eterna. Romanos 8, 3 e Hebreus 2, 9. Então Jesus se fez carne com um propósito. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, deixa claro a respeito da humanidade de Jesus, a forma como ele esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, e tomou a forma de homem. Então, essas doutrinas falsas, elas continuam até hoje para tentar desviar a nossa fé, ou diminuir aquilo que Deus fez, os milagres, a forma milagrosa como o Senhor, o Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Sintetizando esse primeiro tópico, Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente.
Vamos lá agora no tópico 2, para a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro está lá em João 1:1, o que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Então, aqui nós vemos o verbo encarnado e também vemos uma refutação clara do gnosticismo, que dizia que havia várias esferas espirituais e que possivelmente Jesus era um desses seres elevados que se apossou, ou que se apossou desse homem, esse ser elevado, um pouco acima dos anjos, se apossou desse homem chamado Jesus e realizou grandes obras. Então João aqui já está refutando essa doutrina, ou essa teoria que era levantada logo no início da igreja. Ele dizendo que Jesus é o verbo, e o verbo era desde o princípio. E para ser desde o princípio, precisa ser divino, precisa ser Deus, precisa ser eterno. Então João refuta isso já no início do seu evangelho. João nunca perde de vista, mesmo falando da divindade do verbo, da divindade de Jesus, João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele habitou entre nós e também ele foi visto pelas pessoas. Então João atende aos 2 lados, né, desta manifestação de Cristo, ao seu lado divino e ao seu lado humano. Então ele refuta as teses contrárias a essa manifestação que é chamada de união hipostática. Essa união hipostática é a manifestação, é a união entre as naturezas humanas e divinas na pessoa única de Jesus. No subtópico 2, nós vemos a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. Agora no versículo 1, parte B do evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Obviamente, como já disse em parte desta apresentação, há outros historiadores que relatam a respeito de Jesus. Jesus está, por exemplo, até no Alcorão, né, do islamismo. O Alcorão, ele fala a respeito de Jesus como um ser superior, iluminado, realmente que, porém, eles acabam trazendo um pouco de gnosticismo e docetismo, acreditando que Jesus não morreu na cruz, mas que ele teve o que é chamado aí a tese do desmaio. Ele desmaiou, tiraram seu corpo de lá, depois a tumba estava fria, ele acabou acordando ali e ele fugiu, segundo a tese, né, do islamismo, ele fugiu para outro país ali ele está. Tem até um túmulo dele ali.
um possível túmulo dele, né? Segundo essa teoria. Então são teorias absurdas, irmãos. Nós precisamos ter noção disso, porque nós podemos deparar com elas aí, travestidas de outra forma, tentando derrubar a nossa fé. E nós vemos pela palavra de Deus, de forma clara, que Jesus, ele veio como homem ele padeceu, como homem ele venceu, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, em todo o propósito que ele teve aqui na terra, ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Então ele poderia, sendo Deus, ele poderia sair da cruz. Sendo Deus, ele poderia, mas ele não negou o seu propósito, ele foi obediente até a morte. Então ele demonstra a sua humanidade e prova para nós que é possível obedecermos. O subtópico 3, uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nesta época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, não é de Deus. Veja o que está escrito na primeira epístola de João, 4:3. 1 de João 4:3. E todo espírito... Eu vou ler o 1, o 2 e o 3, do 4º capítulo da primeira epístola de João. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, isso aqui foi lá no século I, quase início do século II. Olha só, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Imagina agora, mais de 2000 anos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. O apóstolo João está fazendo aqui uma apologia da fé, daquilo que ele viu, como está escrito no Evangelho, daquilo que ele viu, que ele experimentou, que ele andou junto, que ele participou. João, quando escreve isso, ele tem testemunho ocular. João era testemunha ocular. João esteve com Jesus no seu ministério. Então ele está defendendo algo no qual ele era autoridade para defender. Então ele defende isso com toda a ênfase. Mas este é o espírito do anticristo, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então olha o perigo das heresias, já deturpando uma verdade muito clara para aqueles que vivenciaram aqueles 3 anos e meio de experiência extraordinária, aqueles que viram o túmulo vazio, aqueles que viram Jesus se apresentando para muitos durante 40 dias, aqueles que experimentaram no dia de Pentecostes o batismo com o Espírito Santo e que foram cheios e revestidos do Espírito Santo de Deus e puderam ver e operar milagres e maravilhas em nome de Jesus. Todos estes que desde o início da era cristã professaram Jesus Cristo como seu Salvador, como Filho de Deus, como unigênito Filho de Deus, que veio em carne neste mundo, que padeceu dores humanas, sentimentos humanos, e que morreu morte dolorosa, morte de cruz, e que ressuscitou ao 3º dia. Todos estes que pregaram, que vivenciaram essa experiência, ainda sentem a mesma presença mais de 2000 anos depois. Nós sentimos a presença deste Jesus vivo. Aliás, a única religião que o seu mestre está vivo até hoje é o cristianismo. Mais de 2000 anos, Jesus continua vivo. E ele não só está vivo, mas presente em nosso meio. E nós podemos senti-lo em nós, nas coisas quando nós oramos, nas coisas que fazemos, em todas as coisas que relacionamos com as coisas celestiais, nós vemos as mãos de Deus e a presença de Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele vive.
Jesus vive. Então, esses livros foram escritos, o Apocalipse, o Evangelho do apóstolo João, foram escritos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia, por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se Jesus não morreu, ele também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então não há esperança de salvação. 1 Coríntios, olha só como isso é uma heresia. Se nós imaginarmos como que foge da base bíblica. Se Jesus não teve corpo físico, ele não morreu. Se não morreu, não ressuscitou. Se não ressuscitou, não há esperança de salvação. Porque Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1, 3, 17 e 18. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O que seria de nós, se Jesus realmente não tivesse vindo como homem? Se não fosse realidade a humanidade de Jesus, nós estaríamos perdidos. A nossa fé seria vã. Mas nós sabemos, nós cremos, temos experiências de que o Jesus, o Filho de Deus, não só veio como homem, mas como já disse há pouco, veio, morreu, ressuscitou e vivo está. Então, sintetizando esse tópico 2, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. E o último tópico, como essas heresias se revelam hoje? Primeiro, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos até hoje que negam o nascimento virginal de Jesus, como por exemplo os Mormons, a Igreja da Unificação, e eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. Mas a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Veja Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E também o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, conforme escreveu Mateus. Vamos lá. Mateus 1, 18 e 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado é do Espírito Santo. Então isso fica evidente segundo as Escrituras. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, está aí a palavra de Deus sendo muito clara em relação ao nascimento virginal de Jesus. E o subtópico 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu,
transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária a todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós podemos ver isso nas cartas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios e nos Evangelhos. Nós podemos ver isso aí com bases extremamente sólidas na palavra de Deus. Finalizando o subtópico 3, confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, por exemplo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Irmãos, para nós, isso não é novo. Para nós, essa é uma verdade inquestionável. Mas a lição visa nos alertar sobre enganos, mentiras, desvios doutrinários que negam esta verdade. Jesus Cristo como homem, Jesus Cristo como Deus. Em ambas, na mesma pessoa, não se misturaram no ministério de Jesus, mas eles não eram separados também. Então, nós vemos que essa verdade da união hipostática, que é a união das naturezas divina e humana na pessoa única de Jesus, ela deve permanecer como doutrina para nós. Muitos homens escreveram e defenderam essa doutrina, inclusive em concílios, nos primeiros concílios, no concílio de Nicéia e o outro concílio, posterior ao concílio de Nicéia, foi defendida a humanidade de Cristo e também a divindade de Cristo. Então nós não temos dúvida disso, precisamos somente estar alerta em relação àqueles que professam ou que ensinam algo diferente disso. Pior ainda se for em nosso meio, tem que ser refutado e tem que ser corrigido com amor, de acordo com a palavra de Deus. Então, sintetizando esse último tópico, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Vamos para a conclusão. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Isso é uma verdade absoluta, irmãos, para nós cristãos. Ele não usurpou-se da sua deidade para vencer o pecado, mesmo sendo Deus. Ele venceu o pecado na condição de homem. Na condição de homem, ele foi tentado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Na condição de homem, depois de ser tentado e vencer a tentação, ele teve fome, ele teve sede, ele foi alimentado pelos anjos.
na condição de homem, quando ele chegou defronte do túmulo de Lázaro e viu aquelas pessoas ali lamentando a morte de uma pessoa tão querida, Jesus chorou. Jesus dormiu enquanto os discípulos estavam num barco e a tempestade veio e Jesus dormia na polpa do barco. Jesus, ele se angustiou no Getsêmani e ele expirou lágrimas, ou suor, o seu suor se transformou em gotas de sangue, demonstrando uma profunda angústia. Esse Jesus sentiu as dores dos cravos, dos açoites, da coroa de espinho. Esse Jesus, na cruz, quando foi erguido, sofreu para respirar, enquanto seu corpo apoiado nos espinhos que o feriam, ele tinha que levantar e fazer um esforço para respirar. Aquela dor incalculável, ele sofreu como homem, não usurpou da sua deidade para descer da cruz quando os soldados o questionavam, não. Mas ele foi fiel ao propósito, e no momento final, percebendo a sua morte iminente, ele expirou e entregou ao Pai o seu espírito. Jesus foi retirado daquela cruz, morto, foi colocado no túmulo novo, morto. Ali ele ficou por 3 dias. Mas, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, o Espírito do Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E no 3º dia, esse Jesus foi ressuscitado, visto por muitos e muitos homens, durante 40 dias, quando foi assunto aos céus. E este Jesus, que é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é a razão pela qual estamos aqui, a razão pela qual esperamos na eternidade. Este Jesus está vivo, habita em nós, e é por isso que nós cremos no amanhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, que Deus possa te dar um domingo de paz, que Deus possa te dar um domingo abençoado, e que à noite você possa vir com a sua família adorar a Deus, servir a Deus às 18h30, nós temos o culto da família. Venha servir a este Jesus que está vivo, venha comemorar o fato de você ser liberto deste mundo, e de você ter a salvação da sua alma, e de você ter um lugar para passar a eternidade em paz. Que Deus te abençoe. Quero te convidar para orar neste momento, agradecendo por esta escola dominical. Querido Deus e eterno Pai, te adoramos, te engrandecemos. Muito obrigado por estes momentos na tua presença, pela tua fidelidade, o teu amor, o teu cuidado e a tua palavra. Livra-nos das heresias, ensina-nos, Pai, a guardar a tua palavra em nosso coração e a não retirar os marcos, Pai, que nós temos, Pai, aleluia, traçados na tua palavra, que ela seja sólida em nós, Pai, que ela seja alicerce e base para tudo o que fazemos, o que ouvimos ou o que falamos. Pai, peço a tua bênção sobre cada um dos irmãos, dos ouvintes, que possamos ter um domingo abençoado, Pai, e que possamos estar na tua presença na noite que vai chegar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo.